Bom dia, doutores, bom dia, doutoras, sejam sempre muito bem-vindos à nossa aula. Desde já desejo aí uma excelente semana a todos, uma excelente segunda-feira, de muita saúde, de muita paz e realizações a vocês. Confirmem para mim, por gentileza, se estão me vendo bem, se estão me ouvindo. Bom dia, professor. Dá para ouvir? Bom dia, professor. Beleza. Maravilha, pessoal. Muito obrigado, Alanes. Muito obrigado, Cabo Santos. Pessoal, dando continuidade, então, aos nossos estudos, conforme o material que já foi encaminhado para vocês, né? Lembrando ali que é um material de apoio, né? É um material que vai suplementar, na verdade, a nossa aula de hoje, tá? Então, o material já foi encaminhado para vocês aí no dia de ontem. Aqueles que não tiveram acesso ainda não tem problema, depois vocês podem ler com calma. Também é um material bastante completo aí sobre esse assunto. Nós vamos estar estudando, então, hoje, né, dando continuidade aí, a partir do artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata aqui do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Vamos falar de forma mais incisiva hoje sobre a educação, né? E lembrando, isso é importante dizer, lembrando sobre a educação, sobre o que significa a educação para a pessoa e para a coletividade. Né? A educação, pessoal, a partir do momento em que nós buscamos aí o conceito dela, né, se vocês buscarem aí no dicionário, se vocês buscarem na internet, o conceito de educação vai muito além, né, de oferecer estudo, vai muito além de colocar uma escola à disposição de uma criança ou de um adolescente. Quando nós falamos em educação, é a formação de pessoas, é a formação de cidadãos. A educação ela vai muito além, na verdade, dos conhecimentos básicos que são ensinados na escola, como português, ciências, matemática, biologia, física, química, vai muito além disso, né? Até porque sem a educação, né, ser educado não é só ter conhecimento. Ser educado é ter um comportamento, né? Ser educado é conhecer os seus direitos, ser educado é conhecer os direitos do outro. Ser educado é uma pessoa que está apta a conviver em sociedade. Então, a educação ela vai muito além daquilo que trata-se de conhecimentos básicos, né? É o que eu sempre digo para os meus alunos. A gente não vem aqui, eu tenho certeza que nenhum professor vem, nem mesmo na faculdade, somente para ensinar conteúdos básicos, né? Senão também para compartilhar um pouco de vivência, um pouco de experiências, e isso, logicamente, auxiliar aí os nossos alunos a poder ultrapassar as dificuldades da vida com mais facilidade. Então, todos esses conhecimentos são educação. Quando nós pensamos ainda de forma mais específica em crianças e adolescentes, são seres humanos em desenvolvimento. Quando nós pensamos em crianças e adolescentes, somente o conhecimento básico, somente o conhecimento teórico também não é suficiente. E ainda mais no mundo de hoje. Não sei se alguns de vocês puderam acompanhar a palestra que eu dei na sexta-feira, que foi sobre trabalho e indústria 4.0 em momentos de pandemia, né, em razão da pandemia. Com certeza aquilo despertou. Eu recebi muitas mensagens depois da palestra sobre as mudanças que estão por vir, né? Sobre essa nova adaptação que todos os profissionais têm que ter para poder, então, conviver de uma forma melhor, de uma forma mais exitosa em sociedade. Né? Todos nós que estudamos, nós temos um objetivo. Todos nós que estudamos, nós temos uma finalidade para estar aqui. Né? Não é à toa, não é por falta do que fazer, é porque existe um objetivo maior. E na criança e no adolescente, esse objetivo é ainda maior. Por quê? Porque como nós estamos tratando aqui, como nós estamos falando, são pessoas que estão em formação, são pessoas das mais diversas linhas de educação familiar, né, das mais diversas vertentes de princípios e valores que são colocados num único lugar para ali aprender a conviver. E isso é importante. Pessoal, viver é fácil. Sobreviver é mais fácil ainda. O difícil é conviver, tá? Então, ou seja, a partir do momento que você coloca crianças numa sala de aula, que você coloca adolescentes numa sala de aula, e eles têm que conviver com as diferenças,
com as particularidades, com as diferenças educacionais, de princípios, de valores sociais e morais que cada um carrega, né, que foram depositados em si pela sua família, é nesse momento que nós temos que trazer a essas crianças e a esses adolescentes essa educação. Né? E essa educação não é uma obrigação somente do Estado. É lógico que o Estado tem uma obrigação particular. O Estado tem uma obrigação principal na educação de crianças e adolescentes. Mas essa educação que nós estamos falando de uma forma mais ampla, né, que é contemplada pelo Estatuto da Criança e Adolescente, que é contemplada, né, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que é contemplada pelo o Plano Nacional de Educação, o PNE, que é contemplada pela Declaração dos Direitos da Criança, lá de 1959, né, que é contemplada pela Convenção da ONU sobre Direitos da Criança, que é contemplada pela Constituição Federal, né, que é contemplada também pelo Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, né, o Fundeb. Então, ou seja, a partir de todas essas normativas, a partir de toda essa legislação que eu citei para vocês no material que foi encaminhado, né, que é um excelente material, por sinal, a educação não é um assunto simples. Né? A educação não é um tema singelo. A educação é um tema complexo. E é onde, com certeza, todos nós já ouvimos em algum momento da vida dizer que a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o meio em que elas vivem. Então, esse é um fato extremamente importante, né? Essa transformação. Eu sempre escutei de uma amiga que a nossa missão como professor é transformar vidas, de algum modo, deixar lembranças, de algum modo, nas pessoas. Que sejam lembranças boas, né? Que sejam momentos de transformação, de fato. E a partir do momento em que nós observamos, então, essa necessidade de transformação, é onde nós vemos, por meio da lei, né? É onde nós vemos, por meio de um dispositivo legal, essa garantia. E esse dispositivo legal, hoje, né, que nós vamos estudar, é o Estatuto da Criança e Adolescente, mas sobre a influência de todas aquelas legislações que eu aqui acabei de citar para vocês. Bom, vamos ao texto da lei, né, do direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer. O artigo 53 do Estatuto da Criança e Adolescente diz o seguinte: a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes, inciso 1, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis. Inciso 5º, acesso à escola pública e gratuita, próximo de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Bom, aqui isso gera, né, é natural, isso gera muitas discussões. Né? Por quê? Porque, de acordo com a lei, não pode ser um sistema educacional impositivo. Né? Mas também, por outro lado, o Estado não tem condição, e é importante dizer isso, o Estado não tem condição, muitas vezes, de cumprir com essa obrigação, garantindo todos esses direitos às crianças e os adolescentes, não conforme previsto. Então, em algumas hipóteses, o Estado faz o melhor que pode e não alcança essa circunstância legal. Né? Quando é que isso acontece? Quando nós temos por todo o Brasil, né, aquelas escolas rurais abandonadas, quando nós temos por todo o Brasil
né, as escolas de lata que existiam no passado, hoje elas estão sendo gradativamente erradicadas. Ou seja, então, a partir do momento em que a verba pública não é aplicada muitas vezes corretamente, não pelo governo federal, mas pelos prefeitos, né? Porque nós sabemos que nós temos a educação de competência municipal, nós temos a educação de competência estadual e nós temos a educação de competência federal. Então, ou seja, a partir desse momento, ou seja, cada um, né, o governo federal ele cria diretrizes que devem ser cumpridas pelos estados e pelos municípios. Então, ou seja, essa é a grande questão, né, que essas diretrizes devem ser cumpridas e existem verbas, existe dinheiro para que elas sejam cumpridas. Então, esse é um aspecto extremamente importante. Né? Conforme nós vemos aí no artigo 53, e ele, como eu disse, é um artigo bastante complexo, ele traz, logicamente, características. Né? Quais são essas características? Que ensino é muito mais do que matérias básicas e matérias de formação. Né? Que a formação da cidadania da pessoa ela é extremamente importante. Mas, para isso, o Estado tem a sua responsabilidade, a sociedade tem a sua responsabilidade, a família tem a sua responsabilidade, né? E, logicamente, a própria criança, o próprio adolescente também tem a sua responsabilidade. Nós vemos o artigo 53, um artigo cheio de direitos, né? Mas nós temos que lembrar também que ele está ali também, de uma forma incutida, muitas obrigações, né? Muitos deveres. Né? Nessa vida é muito mais fácil olhar para os direitos do que exercer os seus deveres. Eu sempre digo isso também. Um outro aspecto que nós observamos aqui no artigo 53 é a necessidade, né? A necessidade da escuta. É a necessidade da escuta das crianças, é a necessidade da escuta dos pais, né? É por isso que existem as reuniões de pais e mestres, né? Pelo menos na minha época era assim que se chamava. É por isso que os pais são chamados a participar. Né? E o que se vê na prática é que muitos pais não têm esse desejo de participar. Muitos pais transferem totalmente a responsabilidade da educação dos seus filhos ao ambiente escolar, né? O que contribui para a má formação de crianças e de adolescentes. Né? Quando cada um não exerce a sua função como deveria, quando cada um não cumpre com a sua obrigação conforme deveria. Então, esse é um aspecto. Né? É muito fácil reclamar que a escola não está bem, mas como os pais, que têm obrigação para isso, e aqui está previsto, estão participando desse processo de educação e formação social. O artigo 53A é um artigo bastante curto, mas muito importante. E ele diz o seguinte: é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso de dependência de drogas ilícitas, né? Ou seja, é também trazer para o Estado a conscientização das crianças e dos adolescentes sobre a vida. Por isso que, olha só, isso vem reforçar aquilo que eu já dizia anteriormente. O fato de que a educação, ela transcende, ela ultrapassa, né, os limites daquelas matérias básicas que são, logicamente, necessárias, mas ela ultrapassa, a educação ultrapassa isso. Né? A partir do momento que nós tivemos, por meio da lei 11.343 de 2006, a criação do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, né? Ou seja, que prescreve medidas de prevenção ao uso indevido e atenção e reinserção social de usuários dependentes de drogas e da outras providências. Logicamente, e aí vem o velho ditado, que é muito melhor prevenir do que remediar, do que tratar o problema. Né? Remediar é tratar. Então, seja muito melhor criar nessa criança e nesse adolescente essa consciência, né, dos malefícios das drogas, né, essa consciência de se manter distante das drogas, do que lá no futuro, né, e aí já é um problema de saúde pública, tentar reabilitar, desintoxicar essa criança. O grande problema é que muitos causadores desse vício são os próprios familiares, né?
E aqui fala drogas ilícitas, mas nós não podemos esquecer que cada vez mais cedo crianças e adolescentes começam a ter contato com o álcool. Então, ou seja, aqui a lei ela fala de forma específica da conscientização sobre drogas ilícitas, mas na verdade a conscientização ela deve vir num contexto maior. Ela deve vir num contexto que reflita de forma direta, de forma constante, né, a, a conscientização sobre drogas, sobre tudo aquilo que tem um efeito viciante, né, sobre tudo aquilo que tem um efeito direto sobre essas questões. Então é um fato extremamente importante. Né? O artigo 53 ele trata 53A ele trata aí desse assunto. Bom, o artigo 54 é dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente. Então, o Estado tem que garantir, né? Lembrando que o Estado tem essa competência primária sobre a educação de crianças e adolescentes. Então, é dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente. Inciso 1. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ela não tiverem acesso na idade própria. Então, ou seja, né, lembrando também aí daquele acesso à educação tardia, né, educação de adultos. Então, o Estado ele tem que garantir esse acesso à educação, mesmo aqueles que não tiveram acesso à educação oportunamente, ou seja, no momento em que deveriam ter. Inciso 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Né? Inciso 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso 4. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 6. Oferta de ensino noturno e regular adequado às condições do adolescente trabalhador. Inciso 7. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, ou seja, de todos. Parágrafo 2º. O não oferecimento de ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade à autoridade competente. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela sua frequência escolar. Pessoal, só um instante, eu vou conectar o computador na energia aqui para não acabar a bateria. Só um instante, eu volto explicando esse artigo.
Vamos lá, pessoal. Voltei aqui. Obrigado aí pela espera, pela compreensão. Bom, o artigo 54, ele traz aqui deveres intrínsecos ao Estado. Importante dizer isso. O Estado tem limites de obrigação. E esses limites de obrigação são extremamente importantes. Né? Esses limites de obrigação do Estado, eles são, logicamente, ali fundamentais para que o Estado possa, de uma forma concreta, né, de uma forma direta, assumir essa responsabilidade de forma clara, de forma objetiva. Né? Para vocês terem uma ideia, aquilo que diz a própria a LDB, ela vai dizer que educação básica passou a ser obrigatória a partir de 4 anos de idade, devendo crianças entre 4 e 5 anos ser matriculadas na pré-escola, com a matrícula de crianças no ensino fundamental a partir dos 6 anos de idade. A obrigação imposta aos pais para a matrícula de seus filhos no sistema de ensino, portanto, agora também abrange a pré-escola, né, e o ensino médio, cabendo de uma forma concreta ao poder público, logicamente, se adequar a esta exigência legal. Então, ou seja, a partir do momento em que nós temos aí essa responsabilidade, a partir do momento, eu digo nós, o Estado, né? A partir do momento que o Estado assume essa responsabilidade de dar educação, de oferecer educação às crianças e adolescentes de forma gratuita, isso vem aí de encontro a essa necessidade, isso vem de encontro a essa necessidade na formação do cidadão, né? E se nós analisarmos aqui tópico por tópico do artigo 54, olha só, ensino fundamental obrigatório e gratuito. Progressiva extensão da obrigatoriedade gratuita do ensino médio também. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Recentemente nós tivemos aí muita discussão sobre esse assunto, se crianças com deficiências devem estudar em escolas especiais ou se elas devem ser inseridas em escolas comuns, né? Devem ter o convívio com demais crianças que não têm deficiências, né? E existe, logicamente, uma tendência aqui, importante dizer isso, existe uma tendência que cada vez mais essas crianças sejam inseridas em escola regular de ensino, né? Na rede regular de ensino, né? Mas isso não é uma obrigatoriedade. Tanto é porque existem crianças que têm deficiências que precisam de uma rede especial de ensino e não de uma rede regular de ensino. Então não é uma obrigatoriedade, nós temos que deixar isso muito claro, né? Reconhecer que a criança, que o adolescente precisa de um ensino, de uma rede especial de ensino, não é discriminação. É um reconhecimento e é uma obrigação do Estado em cumprir com essa obrigação também de oferecer gratuitamente essa rede especial de ensino àqueles que precisam, tá? Então, forçar uma criança portadora de deficiência ao ensino regular nem sempre é o melhor para ela, né? Se fosse assim, ela colocaria aqui sempre, né? E não coloca preferencialmente na rede regular de ensino. Então nós temos que observar essas questões. Nós temos que compreender o que de fato a lei diz para não criar preconceitos também, né? Eu gosto muito desse inciso 3, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, vírgula, preferencialmente na rede regular de ensino. Se a rede regular de ensino não tem condição de oferecer esse atendimento educacional especializado, tem que haver então o quê? Tem que haver então um outro local, uma rede especial de ensino. E nós sabemos que a rede regular de ensino nem sempre cumpre essa função com a presença de educadores com a especialização na educação de portadores de deficiência. Então, é muito importante, nós sabemos que existem sim muitos educadores da rede regular que são treinados, que têm essa expertise, que têm essa capacidade. Mas nós sabemos também que eles não estão presentes em todas as escolas públicas, né? Então pode ser que existam aquelas da rede pública, da rede geral aí, né, que cumpra esse requisito,
E aí, então, serão direcionadas para essa escola aquelas crianças e adolescentes que necessitam aí desse atendimento educacional especializado. Mas garantir também esse atendimento, mesmo que não seja na escola, na rede regular de ensino, não é uma forma de discriminação conforme consta aqui da lei. Se não fosse assim, não teria o termo preferencialmente. Inciso 4º, atendimento em creche para a escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, ou seja, se o Estado é obrigado a oferecer escola já matrícula, né, para aquelas que têm entre 4 e 5 anos, e aquelas que não têm. Então é importante também lembrar da obrigação do Estado, seja na esfera estadual, na esfera municipal, no oferecimento de creches, e que essas creches funcionem durante o horário normal de trabalho. Então, ou seja, ela tem que funcionar, ela tem que estar à disposição das mães trabalhadoras durante o seu horário de trabalho. Uma outra questão que nós vamos abordando aqui é que alguns municípios, né, não sei de todos que tem, mas cito aqui a cidade de Santa Fé do Sul, município de Santa Fé do Sul, que eu sei que tem as creches noturnas para as mães trabalhadoras. Então, naquele período noturno onde a mãe vai trabalhar e também não tem com quem deixar o seu filho, existem também as opções ali de creches noturnas. Então, o Estado também é obrigado a criar vagas, né, de creches aí e pré-escola as crianças de 0 até 5 anos. Então é importante lembrar dessa obrigação do Estado também. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador, né? Então nós temos aqui uma previsão legal daquele adolescente que, estando lá fazendo o seu estágio, fazendo ali, né, na condição de aprendiz ou estagiário, que ele tenha a opção também de ter aqui a oferta noturna da educação. Atendimento ao ensino fundamental através de programas suplementares e material didático escolar. Ou seja, então o Estado tem que fornecer isso, tem que fornecer transporte, tem que fornecer alimentação, tem que fornecer assistência à saúde a essas crianças enquanto elas estão na escola. Lembrando, né, que a responsabilidade, que o dever de cuidado das crianças enquanto na escola são dos educadores. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, ou seja, a todos. Não pode faltar vagas nas escolas públicas para essas crianças e adolescentes. E na pandemia, o que muito se viu, né, em razão de pais que perderam emprego, em razão de várias situações que ocorreram, foi aí uma diminuição das crianças matriculadas no ensino particular e retornando para o ensino público. Então, o Estado teve que criar novas vagas, abrir novas turmas para poder recepcionar essas crianças que vinham do ensino particular. O não oferecimento do ensino, logicamente que ele vai gerar responsabilidade às autoridades e compete também ao poder público ter um cadastro, ter um acompanhamento dos educandos. E aí, como é que se faz isso? Como é que se tem certeza se eles estão frequentando, se eles estão presentes? Fazendo a chamada, né, e zelando aí para que os pais também garantam a frequência desses filhos à escola. Né? E quando isso não acontece, quando essa criança se torna uma criança evadida da escola, né? Então os órgãos competentes devem ser chamados, começando aí pelo conselho tutelar, que vai verificar por que aquela criança não está, e tomando as medidas necessárias, se necessário também, lógico, medida excepcional, para que os pais sejam responsabilizados, né, pelo abandono dessas crianças, né, para que não exista aí esse abandono intelectual, e abandono intelectual é crime, né? Então é importante também tentar e observar esses critérios. A partir do momento em que os pais são responsáveis pela educação dos filhos, quando eles não garantem que essas crianças vão para a escola, quando os pais não fazem a matrícula da escola, da criança na escola, ele também responderá pelo abandono intelectual, né? E isso gera responsabilidade penal aos pais. Então,
é algo extremamente importante, é algo extremamente garantidor sobre esse aspecto. A partir do momento que nós observamos aquilo que significa a responsabilidade dos pais, é algo extremamente importante, né? E isso vem descrito aí, tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto na LDB, quanto na nossa Constituição Federal. Essa responsabilidade dos pais, né? E que não, logicamente, não implique aí na responsabilidade desses pais. Então é importante que nós observemos aí. Por quê? Porque em complementação ao que eu estou dizendo, nós temos o artigo 55. Olha só. Os pais ou responsável têm obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. O que é que isso significa dizer? O artigo 55, ele significa dizer que o pai que não matricula o filho na rede regular de ensino, ele vai responder por isso, né? E ele vai responder de forma criminal sobre qual aspecto? Crime de abandono intelectual previsto no artigo 246 do Código Penal. Ou seja, a partir do momento em que o pai não cumpre com a sua obrigação, nós temos que verificar por que ele não cumpriu. Então, logicamente, tem que ser dado a ele o direito, né, de esclarecer por que não foi, né? E, logicamente, que ele tem o direito de esclarecer. A partir do momento que nós observamos essas questões, e são questões extremamente importantes, é onde nós vemos a aplicação direta do direito, né? Não só para a garantia, né? Quantas ações nós vemos aí de pais que querem garantir ao filho o estudo na unidade de educação mais próxima da sua residência, né? Então, esse é um fato também importante, essa é uma questão também fundamental. Quando o Estado não oferece, nós temos as ações, os mandados de segurança, né, já que se trata aqui de um direito líquido e certo e subjetivo público. Então, sobre esse fato, os pais também, que não cumprem com a sua obrigação de matricular os filhos, respondem criminalmente nos termos do artigo 246 do Código Penal. Bom, caminhando aí com a nossa análise, né, caminhando aí com o nosso estudo, nós temos o artigo 56. O artigo 56 diz o seguinte: os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de, primeiro, maus tratos envolvendo seus alunos. Então, com o aluno que chega ali na escola, né, com manchas roxas, com manchas de agressão, subnutridos, então, cabe à escola notificar o Conselho Tutelar, que vai ali verificar o que está acontecendo e, se necessário, encaminhar esse fato ao Ministério Público, né? 2, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Então, chama o pai uma vez, chama o pai 2 vezes, notifica, manda cartinha para o pai e ele não dá uma resposta, também compete ali a comunicação desse fato ao Conselho Tutelar. Elevados níveis de repetência, né? E aí já não é só o Conselho Tutelar, mas aí já podem haver outros fatores envolvidos, né? Como problemas de audição, como problemas de cognição, como problemas de visão. Então nós temos aí outros fatores, problemas relacionados à alimentação. Então são muitos fatores aí que fazem parte desse processo contínuo, constante de aprendizagem, né? Aprender é um processo. Aprender é um ato sequencial, né? Aprender de diversos modos, seja ouvindo, seja vendo, seja sendo questionado, né? Processos avaliativos são processos de aprendizagem. Então, ou seja, são N processos que devem ser utilizados na busca aí de que essas crianças e esses adolescentes adquiram conhecimento. E aqui o artigo 56, então, trata desse aspecto importante que é o fato dessa criança e desse adolescente estar sobre a responsabilidade da escola, né? Isso fica muito claro para nós aqui, que o fato da criança e do adolescente estar sobre a responsabilidade da escola, ela tem obrigações também com relação à própria vida particular dessa criança, né? No material que eu encaminhei para vocês, tem uma frase bastante interessante que ela diz assim: a simples suspeita
de que a criança ou adolescente foi vítima de maus tratos, já torna a comunicação obrigatória, sob pena de prática de infração administrativa prevista no artigo 245 do ECA. Então, ou seja, não precisa e às vezes não tem como ter a certeza, né, de que essa criança, de que esse adolescente está sofrendo maus tratos, né? Mas a comunicação ela deve existir. Tanto é que no tocante ali às denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes, nós temos também um telefone próprio, né? O telefone 100, que tem como finalidade aí a garantia da proteção dessas crianças e desses adolescentes. Nós temos ainda, né, o telefone 181, né, no caso aí de outros estados também, que é o Disque Direitos Humanos. Então, ou seja, são N formas que existem para que essas crianças sejam protegidas, né? O Estado, a própria incumbência estatal, né, a própria prerrogativa do Ministério Público, lá de acordo com os preceitos do artigo 129 da Constituição Federal, garantem, né, os direitos das crianças e dos adolescentes e também obriga o Estado, né, por meio de seus representantes, por meio de seus funcionários públicos, né, dentre eles o Ministério Público, a zelar pelas crianças e pelos adolescentes. Então, é importante, esses dirigentes do estabelecimento de ensino fundamental têm aí, então, essa responsabilidade, né? E o Conselho Tutelar, que é o órgão aí eleito pelo povo, né, de pessoas da comunidade, que conhecem os dilemas das famílias, que muitas vezes conhecem as dificuldades que essas famílias passam, eles têm, então, essa incumbência, né? E, logicamente, de acionar outros órgãos estatais aí que possam apoiar, que possam dar a essa família aquele apoio necessário, como por exemplo o CRAS.
Pessoal, resolvido aqui o pico da internet, vamos dar sequência aí na nossa aula então, tá? Vamos continuar aqui de onde nós paramos. Faltava tão pouquinho para terminar, ainda bem que deu certo, ainda bem que voltou. Só para confirmar, vocês continuam me ouvindo bem? Sim, professor. Sim, professor. Beleza, pessoal, obrigado, viu? Parou tudo aqui agora que voltou. Vamos lá então. Nós falávamos aí do artigo 57, né, que o poder público estimulará então pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Então é lógico, para aquela criança que ficou muito tempo sem estudar, para aquela criança que ficou afastada do processo de educação contínua e constante, ele vai ter que ter uma nova técnica, ele vai ter que ter um novo método, ele vai ter que, muitas vezes, fazer 2 semestres em um. Então, o Estado tem também essa possibilidade, né, de criar meios, de criar modos, para que as crianças e adolescentes possam aí estudar de uma forma ou de outra, de uma forma mais, digamos assim, natural ou de uma forma mais adaptada às suas necessidades. O artigo 58, né, no processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a essa liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Então, ou seja, aqui é extremamente importante. Importante por quê? Porque o que diz o artigo 58, muitas vezes políticas públicas contrariam os valores da família, daquela família. Não estou falando de uma forma geral, mas aquela família tem os seus valores. Então nós temos que compreender que entender o diferente, ter acesso a um pensamento diferente, ele é importante. Mas ele não pode ser impositivo. Ele não pode vir contra valores familiares ou no intuito de substituir valores familiares. E cada família tem os seus próprios valores, isso que é interessante. E isso é que deve ser preservado. Valores culturais. Então, seja uma cultura de matriz africana, seja uma cultura de matriz indígena, seja uma cultura de matriz europeia, não importa. Mas esses valores culturais têm que ser preservados. As formas de arte são diferentes. As próprias histórias dessas famílias, dessa criança, desse adolescente, num contexto social, é diferente. Não tem como impor uma educação igual para todos. É necessário respeitar essas diferenças, garantindo que, então, liberdade de criação e acesso a fontes de cultura. Essa liberdade de criação é a quem? É a família. A família tem liberdade de criar os seus filhos conforme ela entende que é correto. E o Estado e a sociedade não pode impor uma criação diferente. Não pode dizer que a criação que não ofereça riscos, que não seja contrária aos bons costumes, aos valores e à moral, logicamente, que se ela for totalmente fora de um contexto de garantia dos direitos da criança e do adolescente, essa liberdade ela deve ser mantida, essa liberdade ela é garantida por uma lei federal. E o artigo 59, os municípios, com apoio dos estados da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas à infância e já à juventude. Então, a partir do momento em que nós analisamos esses artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, vocês acompanham aí comigo, a partir do momento em que nós observamos que a criança e o adolescente têm liberdade, que a criança e o adolescente têm direito a ter educação, e educação vai muito além daquilo que muitas vezes nós lembramos, daquilo que muitas vezes vem à nossa cabeça quando nós pensamos em educação, e a importância dessa conjunção de ações entre o Estado, entre a sociedade, entre os educadores e entre a família. Se não houver essa comunhão de ações,
com certeza nós não conseguiremos aí atingir o grande objetivo, que é formar cidadãos aptos a uma convivência saudável, digna, justa na sociedade. Pessoal, com base nisso, então, nós terminamos aqui o nosso conteúdo de hoje, programado para hoje. Aguardem mais um pouquinho, vou fazer a chamada aqui já direto no sistema, pessoal, só um instante. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma colocação sobre o que nós vimos hoje, fique à vontade agora, tá?